Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, gente? Está aqui em minhas mãos um Golf GTI 1919 de um telespectador do canal. O Golf, ele sempre houve mudança de pacote desde de quando ele chegou aqui, então vou mostrar para vocês as diferenças da versão 2019. E já inicialmente esse daqui é uma versão Sport. E galera, esse farol aqui foi colocado, vocês devem ter visto na imagem que o farol ele não é esse farol com xenon e LED, tá? O proprietário que colocou, que é, cara, exatamente o mesmo que vem originalmente na versão Premium. E aí, como essa é a versão Sport, a gente tem as rodas diferenciadas, temos bancos em couro, olha aí, ó, banco em couro, bem bacana, o banco do Golf, e banco elétrico. Basicamente a diferença da versão Sport aí, que é 6 mil, pouco mais de 6 mil reais no carro. E aí fora isso existe a versão Premium, que aí é em torno de 10 mil reais, que vai ter o farol de LED, né, o farol de LED original, ACC, DLA, frenagem automática, sensor de fadiga e essas coisas. Mas enfim, Golfão, né, então ele já tem a chave presencial, aqui ó, a chave dele. Aí ó, o visor rebaixa eletricamente. Adentrando o carro, ó, dentro do carro, pra gente dar a partida, né, chave em mãos, apertar o Start Stop Engine aqui e Golfão em funcionamento, hein? E de início a gente já vê na geração 7.5, que eles chamam, que ele tem o painel digital. Então o painel digital ele é um painel de 12.3 polegadas, assim como os Audis, né, o tal do Virtual Cockpit, que é uma tela extremamente nítida, com, olha só, bem colorida, é uma tela excepcional. E aí o volante, ó, aquele belo volante do GTI, né, então a gente tem o GTI, detalhe vermelho, base achatada. Aqui estão as funções do controle de cruzeiro, som, do ACC, né, que no caso nesse carro não tem, mas o botão funciona, menu assistência disponível. E aí ó, aqui a gente vai mexer no computador de bordo, no painel digital e poder mudar as faixas. Temos o painel, fala, eu quero mudar o tipo de visualização da função atual, você clica em OK, igual no Polo, ó. Que ele expande o monitor ou ele retrai. Aí você passa para o lado, você muda os menus, telefone, status do veículo, lap timer, dados de viagem e GPS. Você clica em View. Eu quero modificar o View, você consegue modificar aqui. Eu quero, ó, consumo e autonomia, você pode colocar eficiência. E dentro do tacômetro e do velocímetro ele muda as funções. Não, mas eu quero outra função, ó, navegação. Ele muda lá dentro. Marcha e velocidade também muda. Então, nas funções, dados de viagem. Dados de viagem, temperatura do óleo, consumo médio, autonomia, tudo fica aqui, ó. Você pode deixar no meio. Vamos para o outro, navegação que já estava, áudio, telefone, status do veículo, do OK, lap timer para você poder fazer aquele 0 a 100 maroto, né? Aí ó, acelerado e você pausa. Então dá para você encerrar. Eu imagino que vocês devem ter reparado esses pedal shifts maneiros, né? Olha aí, ó. Só que isso aqui é um acessório, ele é simplesmente grudado, que o pedal shift é essa pecinha menor. Pedal tá aqui embaixo. E aí esse é um acessório que você compra e gruda com uma dupla face. Bem tranquilo, fica bonito e não muda nada do projeto do carro, não faz nada. É bem legal, ajuda na hora de trocar as marchas e dá um destaque a mais. Pedaleira já em aço escovado, farol automático,
Retrovisor com aquecimento e rebatíveis. Ainda temos o acabamento acolchoado aqui, ó, um feltro, isso aqui é bem legal. Couro. E aqui, material revestido extremamente macio. Painel do Golf, ele é todo macio, né, gente? Então, o acabamento é nota 10. Tudo aqui em black piano no centro, né? Black piano. Aqui a gente tem o porta-objetos. Modos de condução, a gente tem esse botão para desativar o start-stop, né? Quem não gosta que o carro fica desligando no meio do caminho quando você para e tudo mais. Controle de estabilidade, sensor de estacionamento. E esse aqui é a central multimídia, né? O Discover Media de 8 polegadas, ele é todo embutido, é bem bonito. E, cara, é uma central que, na minha opinião, ela é exemplar. Ela é muito rápida, tem muita função. É a mídia, rádio. Mídia você pode mover aqui, ó, Bluetooth, CD, SD, navegação. Aplicativo, no caso, Apple CarPlay ou Android Auto. Você quer saber as informações do carro, você tem tudo aqui, né? Então, é abastecimento, Think Blue. Aí você pode colocar desde a partida, longo prazo. Então você tem todas as informações do computador de bordo, de consumo e distância percorrida, tudo aqui. Aqui é o menu, né? Pra você poder, como se fosse uma home, vamos dizer assim. Ar-condicionado digital de 2 zonas, é igualzinho de antigamente, não mudou nada nessa versão. Aqui embaixo a gente tem porta-cartão, 12 volts, porta-moedas, 2 porta-copos. Debaixo desse apoio a gente tem um compartimento emborrachado, os bancos em couro do GTI, costura vermelha, e ele tem ótimas abas, encosto no assento. Então na hora que você senta no carro, você fica bem ajustado, você fica bem preso. Então isso aqui é muito legal, é bem ergonômico. E para o motorista ele tem banco elétrico, né, na versão Sport, mas para o passageiro é banco manual. E aqui o porta-luvas, tem até aqui em cima ele tem essa grafia bacana. E você vê que ele não é mais acolchoado, né? Antigamente era e hoje em dia tiraram isso. Porta-moedas aqui também, porta-cartão, manual em couro da Volkswagen legal. Tem até onde fica o cartão SD com a navegação, né? Fica aqui dentro, tá no carro, obviamente. E aqui no caso, né, justamente esse SD. Aqui fica o CD1, que é onde está o cartão de memória. E aí tem outros porta-objetos aqui, ó, de cartão SD. Engraçado, nunca vi ninguém usar esse porta-cartão SD, mas é curioso. O espaço interno é esse, gente. Adentrando o carro, você vê que o banco tá afastado pro motorista, então eu tô aqui, ó, tenho 4 dedos praticamente de distância, então estão razoavelmente perto. Pra mim deve ficar um pouco melhor, que eu sou um pouco mais baixo, mas já ajustado para ele que é mais alto, fica essa distância. E aí, ó, saída de ar. O acabamento na frente não é o mesmo atrás, né? Isso poderia ser mantido. O que mantém é o couro, só o acolchoamento aqui que não tem. E aí o interior você vê que ele é todo preto, né? Então ele é bem bacana, ó. Iluminação em LED, teto preto, isso aqui é muito legal. A gente tem Isofix, que não deve faltar, né? E apoio com porta-copos, até uma passagem para você poder ter acesso ao porta-malas. Aqui no plafonier temos luz em LED, teto solar, luz em LED para o passageiro. Você tem acesso à luz traseira, né? E o porta-óculos. E aqui o teto solar, né? Então o carro já tem teto solar como opcional de R$ 4.500, ou melhor, perdão, de quase R$ 5.000, né? Bom, quando a gente fala do porta-malas do Golf, né, não tem como não ver as ponteiras, que visualmente parecem estar mais largas que a do MK7, né, já que isso aqui é o facelift. E o porta-malas tem 338 litros e tem essa capacidade. E uma coisa que a gente nota é iluminação, 12 volts, tem até um local para prender uma redinha, Isofix, ganchos. E a gente abre aqui embaixo, olha isso aqui, gente, tudo lá tá aparecendo. Brincadeira, nem para ter um feltro. Então nesse cuidado eles não tiveram, né? Antigamente era muito mais bem acabado nesse ponto.
É claro, uma coisa que quase ninguém percebe, né? Quem que vai notar que tirando o tampão ficou mais básico? Mas a gente nota. Motor do GTI agora, motor 2.0, mesmo motor, só que ele tem reprogramação que o motor com o turbo, né, ele tem agora 230 cavalos a 4.700 RPM e o torque é de 35,7 a 1.500. É a mesma potência do TT, né, que tinha 10 cavalos a mais que o GTI, agora ambos têm 230. A gente tem a manta aqui e a alça pantográfica. E aí galera, estamos dirigindo o Golf GTI 2019 e o Golf GTI é um carro icônico no canal porque a gente fez um vídeo dele quando saiu em 2014 e foi simplesmente um vídeo, acho que o vídeo mais legal que eu já fiz no canal, né? Então pra mim é um carro especial por isso, não só por isso, mas porque é um carro bacana mesmo. Então assim, a gente conhece bastante do Golf GTI, só que é legal a gente conversar um pouco das mudanças que houveram desde aquela época. E o Golf, ele é um carro que, quando ele foi lançado no Brasil, a versão MK7, essa aqui a gente considera como uma 7.5, mas a MK7 ela foi um carro que, na minha opinião, ele era um carro muito custo-benefício naquela época. Custava 67 mil de entrada e um GTI custava 94.900. Então, desde aquela época, o carro ele veio subindo de preço, né, como todos os carros no Brasil, mas o Golf, ele, hoje em dia, se você vai comprar um Golf desse, standard, sem nada, 149 mil reais, pra vocês terem ideia. Isso aqui é a versão Sport, então com teto solar sairia em torno de 160 mil praticamente. E aí a versão Premium daria em torno de 165, que é 10 mil reais ela, mais 5 reais do teto solar, daria 165. Então você vê que é um carro bem caro e hoje em dia, inclusive, eles estão tirando de linha. Uma das últimas notícias que saiu é que o Golf ele parou de fabricar o Golf Comfortline, o Golf 1.4 e aí agora ele só tem a versão GTI, que inclusive é algo que eu já esperava. Eu fui lá em São José dos Pinhais e eu percebi que eles só estavam fabricando Audi A3 e Golf GTI, não tinha mais nenhum Golf sem ser versão de TI sendo fabricado. Então eu falei, cara, pelo visto eles vão realmente cortar as versões de entrada, porque isso, cara, o Golf 1.0 por 90 mil reais, velho, quem que vai comprar um negócio desse? Então ficou só o GTI mesmo e eu acho que para a versão MK8 que vai lançar futuramente não temos muita expectativa de vir ela com as versões mais acessíveis, vamos dizer assim. Mas enfim, gente, o Golf GTI é um carro que eu gosto muito porque ele une um carro jovial, um hatch, eu sou fã de hatch, e seria um carro que você pode acelerar, você pode se divertir, mas também você pode usar na cidade, no dia a dia, com tranquilidade. Inclusive o próprio Jeremy Clarkson sempre elogiava o Golf GTI por isso, né? Um carro extremamente versátil quando você quer unir o esportivo com o confortável. Então a gente tem os modos de condução, né? Eu posso colocar aqui o modo Eco. Modo Eco a gente tem o roda livre, né? Então tira o pé do acelerador e ele já solta, né, a embreagem, ele deixa o carro no ponto morto, vamos dizer assim, e aí ele consegue um pouco de economia. Mas o ideal mesmo é você utilizar pelo menos o modo normal, né? Temos o individual que você pode ajustar aqui. Eu quero a direção Sport para ficar um pouco mais rígida, transmissão está no normal, você pode colocar Sport ou Eco para economia, climatização normal ou Eco, som do motor Sport, e você tem todas as funções. A questão do som do motor que eu vou falar para vocês é a seguinte: muitas pessoas acham que a sonorização do carro fica por conta do escape, fica por conta do motor, mas na verdade o Golf GTI ele tem uma moralzinha, que ele tem um simulador que fica aqui entre o painel ali, a parte mecânica do carro, ele vai ter um simuladorzinho que faz um som para parecer quem está dirigindo que está com um som esportivo. Se colocamos no Sport, agora estou no Sport, a direção ficou mais rígida, ó, tá bem mais rígida, o carro tá mais arisco,
Essa aqui é o modo de condução mais divertido. Então, ó, galera. Ó. Ronco é legal, né? Ronco é legal, mas essa diferença de ronco na cabine é porque, na verdade, é um ronco virtual feito por um aparelhinho que fica bem ali. Então, você não tem... Olha a diferença, vou colocar no modo normal. Ó. Vê a diferença? Aí, ó. É justamente só um negocinho que fica fazendo barulho. Então, quando você descobre isso, você fica meio chateado, mas... É legal, mas você não tem o ronco real do motor mecânico que o carro faz, né? Então você perde um pouco isso. Mas o legal do GTI é que, como a gente tem um carro com 230 cavalos na versão nessa versão MK 7.5, vamos dizer assim, depois do facelift, e o câmbio DSG de dupla embreagem, então toda vez que você vai trocar a marcha num certo giro, você tem aquele pipoco, né, que é muito bonito. Olha aí, ó. Então, cara, o GTI eu gosto muito dele justamente por isso. Olha aí, ó. Gente, esse carro aqui é um carro de um telespectador que nos emprestou, né? Eu tenho que agradecer o Diego por isso. E esse carro tá com 840 km, gente. Então você vê que o cara emprestou com tanto carinho, com tanto gosto, porque, pô, você deu um carro zero, um carro que é uma paixão dele, pra gente testar uma coisa que não deve ser simples, né? Então eu agradeço bastante isso. Inclusive tá aqui atrás, valeu, Diego. E o GT é um carro muito legal, gente, olha só. O câmbio DSG, muitas pessoas reclamam porque o DSG 7 deu muito problema, isso é verdade. Mas eu gosto muito, tá? E esse carro é o DSG 6, é bom lembrar, porque esse é o banhado a óleo, o DSG 7 que vinha nos Golfs 1.4 e tal. Eles eram que houve muita reclamação, porque era mais frágil e tudo mais. Mas aí o que acontece? O DSG eu gosto muito porque, cara, é um câmbio que você tem muito mais controle do carro em si, né? Das trocas de marcha, ó. Reduzir, cliquei, então você vê que o carro cola, você pede mudança, ele já troca rápido. Então, cara, em quesito condução, é algo que eu não abriria mão nunca. É o câmbio DSG, câmbio de dupla embreagem, um câmbio esportivo. Às vezes você dá umas reduções aí, ó, ele já entra em 5.000 giros ali, então ele é um câmbio bem elástico em questão de mobilidade, de troca e tal. Tem muito câmbio que ele te boicota muito em poder reduzir, sabe? Às vezes podia reduzir sem nenhum dano ao carro, mas ele não deixava. Então o DSG ele é muito liberal nisso. E aí, ô, Diego, como que você está sendo passageiro do seu carro? Olha, é um carro que atrás, pelo menos pra minha altura, que é de 1,73, com o banco todo para trás do passageiro aqui, não é muito confortável. O joelho fica entuchado aqui no banco, mas em relação à suspensão, o que eu posso dizer? Eu não acho um carro tão duro assim, eu acho ele bem confortável. Você sente, dá pra sentir as irregularidades, mas não dá pra você reclamar, né? Não dá pra por ser um carro que tem um apelo esportivo, acho que se comporta bem. Muito bem, assim, em remendo e chão irregular. Pode crer. Acho que é um carro muito bom, sim. Aí, gente, ó, dá uma acelerada agora. Ó, acelerei tudo agora. Então é um carro extremamente divertido, cara. Esse aqui é o aspecto do Golf, é esse. Ó, você pisa, ele acelera, ele puxa. É um carro que eu gosto. A condução dele é bacana também. O banco, você fica bem preso ao banco. Então, bastante no banco, né? Então. As abas laterais, né? Isso, as abas são muito boas. Então você sente que você está guiando um carro esportivo. É bem legal, cara. O Golf ele é um carro refinado por si só. E o GTI você tem esse aspecto até um pouco mais elevado, porque ele é um carro com uma suspensão um pouco mais rígida, um pouco mais baixo. O banco ele abraça melhor que as versões padrões, vamos dizer assim. Mas o que eu quero falar pra vocês do Golf GTI em si, pô, um carro incrível, um carro legal, é que nesse tempo que ele foi subindo de preço, cara, o carro tá R$150 mil, um preço muito caro.
só que a gente percebeu que houve também uma diferença na questão dos pacotes de opcionais do carro. Antigamente, quando você comprava o Golf GTI MK7, você tinha opcional de até 30 mil reais. Tipo, negócio absurdo, cara. Como é que você vai comprar um carro de, sei lá, custava uns 110, 120 mil reais até? Você vai colocar um opcional de 30 mil. Tipo, cara, é meio sem noção. Hoje em dia eles diminuíram essa questão dos opcionais, o preço ficou mais caro, com certeza, né? Antigamente custava 120 mil reais antes dele atualizar para 2018. E aí agora ele tá 150 mil reais. Aí os opcionais é um de 6 mil reais, que é o Sport, que eu já mostrei pra vocês. E o Premium, que é o que tem farol de LED, ACC, que é aquele piloto automático que segue os carros da frente, frenagem automática, sensor de fadiga. Então ele tem essas coisas. Ficou um pouco menos sem noção a questão do valor dos opcionais. Só que o carro tá mais caro, né? Então, no meu ver, eu cheguei à seguinte conclusão de que eles devem ter embutido no valor padrão do carro todos esses equipamentos. Porque antigamente você não tinha nada disso. Hoje em dia o Golf Standard, o GTI Standard já tem até o painel digital. No meu ver, o único pecado assim que eu acho que eles vacilaram é de não colocar o farol de xenon já pelo menos no pacote Sport. Sei lá, eu acho que esse carro já deveria vir com farol de xenon, cara. O Golf GTI com aquele farol a loja não combina. Aí eles colocaram o painel digital de 12.3 polegadas, que eu acho até mais tecnológico que o farol de xenon, e não colocaram. Quer dizer, quando eu falo farol de xenon, farol de LED, perdão, que antigamente era xenon. Mas enfim, quando eles colocam um painel desse, não colocam um farol de LED ali, full LED, pô, vacilo, né? Então eu acho que foi o único erro. Mas em questão de pacote de opcional, ele ficou muito mais enxuto e mais simples. Antes tinha o pacote Exclusive, né, que era o top de linha. Hoje em dia é só esses dois pacotes. Na minha opinião, a maior mudança é a mudança visual. Os faróis, novos faróis, lanternas novas, tudo full LED. E aí a questão do Virtual Cockpit, central multimídia, roda e a questão dos pacotes. É basicamente isso a mudança dessa versão MK7.5. Ah, e outra coisa, para os curiosos, Léo, quanto que esse carro está fazendo de consumo? A gente testou esse carro, como é um carro que não tem por que eu fazer um teste de consumo e mostrar eu testando o consumo dele, eu fiz esse mesmo percurso numa boa, tranquilo, no modo eco, e esse carro fez 11.1 chegando aqui, que é o nosso trecho padrão, né, pro consumo. Eu fiz isso sem ter que filmar para não perder tempo andando de boa num carro desse. Olha só, gente, um carro divertido desse, cara, olha só. Gente, esse carro aqui é muito legal, muito legal. Mas enfim, então eu fiz o teste de consumo, deu 11.1 km por litro nesse trecho. Antigamente esse carro ele chegou a bater, acho que o Premium, com pacote Sport, mais de 170, cara, 180 e poucos mil. Eu tenho foto no meu celular de uma concessionária. Sério? 192 mil reais. Eu tenho a foto aqui, se quiser eu te procuro e te mando, pra você colocar lá no vídeo. Mas querendo ou não, tipo, o carro em si, o Standard mesmo, ele aumentou de preço bastante. Não é. Então, com esse relato aí, gente, que o Diego falou, é interessante você ver que no primeiro momento que você olha e fala, pô, quanto tá custando o GTA? 149 mil reais. Você fala, pô, absurdo, tá muito mais caro que antigamente. Só que a questão dos pacotes, eles vieram nas versões mais de entrada Sport, Standard, coisa que não tinha isso nas de entrada do MK7, né? 2017, por exemplo. Inclusive, gente, esse aqui é o Diego, o dono do carro, então... Novamente, obrigado pelo empréstimo. Agradeço pela oportunidade. E aí, cara, eu quero que você fale o seu relato como proprietário do carro, porque eu lembro que você falou que você sempre quis ter um Golf GTI. Então,
Meu relato do carro, eu não sei dizer muita coisa ainda, porque eu rodei pouco tempo. O carro tem 847 km, mas eu achei um carro excelente, achei um acabamento muito bom dele, tipo, não deve nada. Eu acredito, na minha concepção, que seja, na faixa de preço, assim, um dos melhores carros. Nessa opção de hatch médio esportivo, eu acho que seja a melhor opção. Inclusive até, vai ter gente que vai falar que não, mas até 200 mil, na minha opinião, é o melhor carro esse aqui. Tudo bem, tem Mini Cooper S que tem... custa 100 JCW, tem um JCW que custa 170, sei lá, 180. Então, aí já tem a CC e um monte de coisa, né? O Mini Cooper é um carro bem completo. Inclusive é o carro mais divertido que um GTI, por exemplo. É verdade. Mas na minha opinião, apaixonado pelo carro, eu acredito que pra mim seja a melhor opção. Esse carro até nessa faixa de preço. E desde quando você queria ter um GTI? Cara, você comprou agora, né? Pro seu primeiro GTI. Agora, isso. Comprei tem 2 semanas e meia, em março de 2019. Minha paixão pelo GTI começou quando eu fui levar o meu primo na concessionária, fui pegar o carro dele na revisão. Aí eu olhei o Golf lá assim, eu falei, cara, que carro bonito, mano. Era um 1.4, né, na verdade, naquela época lá. Mas já devia ter o Xenonzinho lá, Tinha. O LED e tal. Aí eu olhei pro lado assim, lá na concessionária tem um pedestalzinho que eles colocam uns carros legais assim em cima. Aí eu olhei assim, era um GTI, cara, branco, premium, top de linha, cara. Eu falei, meu Deus do céu, que carro lindo. Isso era o que, 2014, 2015? 2015, eu acho. Começo de 2015, final de 2014, não sei. Sei que era um alemão, top, o som da Einaudi. Alemão. Fudido o carro. Aí eu falei, cara, desde então minha vida, tipo, por carro assim, foi só virada em Golf GTI, cara. Você ficava sonhando em ter um Golf GTI. Se eu fosse ver vídeo na internet era sobre Golf GTI, entrava no Web Motors, era pra pesquisar Golf GTI, nem sabia que ia comprar o carro. Grupo de WhatsApp era de Golf GTI, tudo é Golf GTI. Pra ter noção, eu comprei uns acessórios do Golf, como a leitinha, chaveiro do GTI, faz mais de 2 anos. Eu nem sabia se eu ia comprar o carro, mas eu tinha os acessórios em casa, miniatura do Golf também, tudo lá em casa. Nem sabia que eu ia ter o carro, então essa é a minha paixão. Cara, você falou uma coisa interessante que eu até esqueci de frisar. Falando do som da Einaudi, o Golf, quando ele era alemão, ele tinha o som da Einaudi, que era um som espetacular e tudo mais. Aí veio a versão mexicana, eles tiraram o som, né? Não tinha mais som assinado. Aí depois o brasileiro veio com Fender, também um som da hora, e agora eles tiraram também. Então agora não tem mais uma assinatura. Um vai e volta que vai e volta que você não entende. Aumenta preço e tira coisa. E meu Deus do céu. A última atualização não tem som assinado. Mas o som é bom, né? Então você não tem o que reclamar. Não deixa a desejar muito. Não deixa a desejar, né? Mas o som assinado sempre é melhor, né? Sempre é melhor. Então, gente, isso daí. O Diego, ele um telespectador aí do canal há tempo, e ele prestou o carro pra gente. Mais um agradecimento aí. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O GTI é um carro muito legal. Eu sei que ele tem gente que não gosta do carro. Eu prefiro um Jetta TSI usado, sabe? Cada um tem o seu gosto. Eu acho que 320 nova, eu prefiro básica. Eu tive a opção, entendeu? Eu fui olhar cheguei na BMW e falei, que carro que dá pra comprar com o valor de um Golf GTI? A cara me falou, tem essa 320i básica. Então daí eu falei, cara, pra mim o GTI é um carro melhor, porque como o Léo, eu também prefiro um carro hatch do que eu sou bem fã de hatch. Um sedã, né? Então eu acho que assim, nos aspectos e também no nosso mercado, ele tá com pouco carro esportivo, hatch, assim, nessa faixa de preço. Então eu acho que ele ainda é uma boa opção. E o preço tá caro, mas hoje em dia não tem milagre, né? Todos os carros estão caros. O que é barato, né, hoje em dia? Antigamente o que você paga... antigamente você pagava o que você paga hoje num Polo era, sei lá, 10 mil a menos de um GTI de entrada quase, sei lá, 15 mil a menos. Então hoje em dia os carros estão muito mais caros. Mas isso aí, Diego, valeu pela participação aí, eu agradeço pelo empréstimo do carro. E é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilha, se inscreve e até mais. Tchau. Sempre o cinto de segurança, se dirige, não beba. Abraço.